bem-vindos, aqui é a Angeli. Me alegro por estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês daquilo que o Senhor tem me ensinado na palavra dele. E eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar, para que outras pessoas sejam alcançadas por ele, para que elas saibam do grande amor que Deus tem por cada um de nós. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quem é Deus para você? Eu vou te dizer o que ele é para mim. Deus é meu Pai. E desde que eu entendi isso, eu aprendi isso, o meu relacionamento com ele mudou consideravelmente, né? E é bom a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes nós olhamos para Deus e o vemos como um ser transcendente e nos esquecemos de olhá-lo como Pai. Então nós perdemos de ter intimidade com ele. Então eu quero te dizer que Deus é o seu Pai e que você pode contar com ele para te ensinar, mas também ele vai, por ele ser seu Pai, ele vai também te corrigir muitas vezes. Por isso eu quero trazer 2 versículos que estão em Provérbios, o livro da sabedoria, que são, tá no capítulo 3, vou ler os versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Que fala que Deus ele vai nos repreender, mas ele vai repreender por amor. E esses versículos, eles são retomados lá em Hebreus capítulo 12 também, quando fala assim: as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos, né? Hebreus fala que às vezes a gente vai ser corrigido por Deus por meio de provações, mas que a gente não deve desanimar, porque Deus ele tem um propósito em nos corrigir. Ele corrige porque ele ama e é para disciplina, para nos aperfeiçoar, porque ele quer que sejamos santos, né? Que ele quer que nós participemos da sua santidade. E eu queria refletir sobre isso, porque Deus ele tem maneiras de nos corrigir. E muitas vezes Deus ele vem nos corrige por meio da leitura da Bíblia, né? Um exemplo, lá em Efésios 6:1, começa: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? E explica até por quê: para que sejas para que tudo te vá bem, para que sejas de longa vida sobre a terra, né? Isso é um conselho que Deus está nos dando, ele está nos ensinando, na verdade. Mas vai haver momentos em que Deus vai nos corrigir mesmo, corrigir por meio, e essa correção vai doer, né? Um exemplo, um filho que faz algo de errado, se você simplesmente chegar para o filho e falar: você não deveria ter feito isso, não vai surtir efeito. Você vai precisar ser mais duro com ele, você vai precisar colocar de castigo. E às vezes Deus faz isso conosco. E queria que nós pensássemos assim: será que a gente reconhece todas as vezes que Deus está nos corrigindo? Porque Deus pode fazer perguntas para nós. Eu vou dar um exemplo que está lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 3, depois que Adão e Eva, né, comem o fruto, né, depois que eles pecam, Deus, no capítulo 3, versículo 9, ele faz uma pergunta para Adão. Versículo 9. Deus pergunta assim: onde está você? Aí depois Deus vem de novo no versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Aí ele vem e pergunta para Eva, lá no versículo 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Muitas vezes Deus ele vem, ele faz perguntas para nós, questionamentos, para que a gente reflita sobre aquilo que a gente está
fazendo, né? Sobre aquele caminho que a gente está seguindo, ou atitudes que a gente tem feito. Isso é uma maneira de Deus corrigir, assim, que eu vejo, né? Que acontece comigo. Outras vezes, também, ele pode usar pessoas para te confrontar. Às vezes, coisas que a gente não tá vendo, a gente tá fazendo, e a gente tem que cooperar com Deus, sim. Nós temos que ser cooperadores com Deus, mas às vezes nós nos preocupamos só com fazer, e Deus não quer que nós apenas façamos, Deus quer que nós sejamos, porque as nossas obras, elas são um reflexo daquilo que Ele tem que ser, um reflexo daquilo que Ele já fez em nós. Então, muitas vezes, a gente tá fazendo, tá trabalhando, acha que tá tudo certo, que tá fazendo tudo certo. Ah, eu tô agradando a Deus porque eu tô fazendo. Então, aí, às vezes, Deus vem e nos faz questionamentos ou nos aponta coisas que, às vezes, a gente já até sabia que estava errado, mas não havia mudado. E a gente se sente sem chão, porque... como, né, Deus fala com a gente pela Bíblia, mas Ele fala também por pessoas. Às vezes chega uma pessoa para falar pra gente, em vez de a gente ir pro nosso coração, sondar lá dentro, ver se aquilo mesmo faz sentido, nós preferimos apontar o dedo de volta para a pessoa, né, e falar, nossa, essa pessoa, quem é essa pessoa para falar isso comigo? Ela também tem erro? Claro, né, gente? Todo mundo tem erro. Todo mundo pode melhorar um pouco, porque se alguém disser que não tem erro nenhum, que não pode ir para o céu direto, porque a única pessoa que pisou nessa terra e que não cometeu nenhum pecado foi Cristo. E nós, né, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ser parecidos com Cristo. Então, o que Jesus nos ensinou? É humildade, a mansidão, não responder na mesma moeda. Então, assim, às vezes a gente é tão orgulhoso e Deus quer tirar de nós o orgulho, porque o orgulho, ele nos afasta dos propósitos de Deus. E na nossa vida, às vezes, há muitas manifestações de orgulho e a gente nem percebe. Então, as nossas atitudes, às vezes, está ali um orgulho naquela atitude e a gente não percebe que aquilo, na verdade, é orgulho. Então, a gente perde de deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer em nós. E por que quando Deus quer nos corrigir, às vezes dói? Porque a Bíblia fala que Ele quer que nós mudemos de fato, de verdade. A Bíblia fala que um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, o Senhor não despreza. Então, as maiores mudanças, as maiores transformações que acontecem nas nossas vidas vêm com sofrimento. Então, às vezes, vai acontecer, como às vezes acontece comigo, Deus vem, Ele chama a atenção da gente, e às vezes a gente fica até meio deprimida, assim, depressivo naquele dia, a gente começa a pensar e a gente se entristece, e às vezes a gente confunde, né, esse tipo de sentimento com uma depressão. Eu quero ler uma parte lá de Hebreus 12, que retoma esse texto aqui, que fala assim, ó: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, às vezes a gente vai ficar triste, a gente vai sofrer, mas assim, a gente tem que lembrar que o sol nasce no dia seguinte e vem trazendo, né? Como a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós precisamos ter, sim, esses momentos de coração, de se derramar na presença de Deus para que Ele nos transforme. E aceitar, mesmo que seja por outra pessoa, às vezes a pessoa faz assim, né? Nem é uma pessoa exemplar, mas a gente tem que pensar sempre, o que Deus quer me falar? Não é por acaso que essa pessoa está me falando isso. Ainda que a pessoa te fale de forma rude, o que será que Deus se tocou no seu coração? Pergunta a Deus, deixa Deus tratar. E aqui fala também, lá em Hebreus, que por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, quando Deus ele vem nos repreender,
nos corrigir, ele não quer que nós fiquemos desanimados, ele quer, na verdade, é nos curar. Então, assim, o conselho, né, que eu gostaria de deixar aqui: não despreze a disciplina do Senhor. Esteja com seus ouvidos atentos ao que ele tem a te falar, porque ele permite, né, que nós passemos por provações, porque ele quer nos aperfeiçoar. E com certeza ele vai ser glorificado por meio da sua vida se você se deixar moldar por ele. Porque ele é um Deus que quer que nós sejamos parecidos com ele. Ele quer nos abençoar, quer nos usar. E ele quer que nós transbordemos da presença dele. Então, que nossos corações estejam abertos para que, quando o Senhor vier nos corrigir, nós não sejamos como Adão e Eva, que deu desculpas e que acusou outra pessoa, mas que nós nos rendamos a Ele, que nós possamos ouvir a voz dEle e que nós possamos entender que Ele quer nos aperfeiçoar. Que Deus te abençoe, que você possa aplicar essa palavra ao seu coração. Até o próximo vídeo.